Glória a Deus, né, irmãos? Deus é bom, muito bom. E hoje eu queria falar com vocês sobre respiração espiritual. Sabia que tem esse negócio, né? Respiração espiritual. Já tentou ficar sem respirar? Já tentou ficar sem respirar, irmão? Difícil, né? Você já percebeu que você pode encher o pulmão, mas dura um tempo, depois começa a dar uma agonia? Não dá uma agoniazinha? Quer fazer um teste? Não. Dá uma agonia, não dá? Mas está cheio de ar. Está cheio de ar. Não está vazio, está cheio. Mas começa a dar uma agonia. Aí, se a pessoa for assim corajosa, ela começa a ficar, primeiro com as extremidades meio roxinha, o lábio vai arroxeando, vai ficando meio zonzo, né? Mas tem ar. Mas que tipo de ar que tem? O que está acontecendo? Irmão, vocês fugiram da escola? Jesus amado, sabe o que é oxigênio, gás carbônico, sabe isso aí? Então, entrou ar com oxigênio. O oxigênio alimenta as células, tá certo? Né? Sem querer dar muito de entendido, alimenta as células. E nessa coisa toda de alimentar as células, tem o sangue, né? Que passa lá no pulmão, tal, aí conduz esse ar para alimentar as células, aí é o sangue arterial, né? Que é o sangue com oxigênio. Aí ele vai, espalha pelo corpo, aí vem a contramão, né? A contramão vem trazendo o quê? O sangue venoso, né? E o sangue venoso, ele está cheio de gás carbônico, que é veneno. Tá certo? Tudo bem? Então, você tem essa ilustração para a gente entrar na respiração espiritual. Na virada do ano, Deus nos deu uma palavra que eu não vou retomar a palavra, mas eu vou pegar parte dela. Que ia ser um ano de intensidade e um ano de colheita, tá? Mas dentro desse processo, Deus pegou um ponto importantíssimo que eu marquei para vocês no dia da virada. Gente, presta atenção nisso. Está lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Por favor, abra lá. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Olha aí, né? Então tem muita coisa já para acontecer, mas tem coisa que está ali no meio que começa a danificar, a estragar aquilo que vem pela frente. O que é? Depois da florada vem o fruto, irmãos, né? E aí vem a colheita, com o fruto vem a colheita. Então eu queria colocar uma coisa para você, que está aí, você vai lá para Gálatas, no último capítulo, capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. Gálatas 6, 8. Então, fazendo aí caminhando junto com Cantares de Salomão, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Raposinha faz o quê na vinha? Estão entendendo? A raposinha é a figura de pecado, tá? Carnalidade, pecado, as obras da carne são manifestações do pecado, né? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aí está falando de colheita. Estão vendo aí, irmãos? Olha o paralelo, né? Então, respiração espiritual. Será que é possível alguém que está levando a vida assim, sem muita atenção, sem muito cuidado, ouve a palavra, a palavra de Deus é tremenda, né? Vai mostrando coisas maravilhosas que Deus tem para nós,
para as pessoas aí fora, para um chamado de Deus para trazer as pessoas a conhecerem a Ele, reconhecerem Ele como Senhor e Salvador, serem salvos. Como serem salvos? É porque Ele leva um selo. Que selo? Ele recebe o Espírito de Deus nele. O Espírito de Deus te sela para a salvação, né? Então, isso já seria suficiente, mas tem outras coisas, um processo de transformação que vai acontecer na nossa vida. E aqui o texto diz que, olha, preste atenção. Ele está dizendo assim, ó, apanhem para nós as raposas. Aqui é uma expressão, irmãos, de que isso não cabe a Deus fazer, é você quem faz. Deus mostra que tem raposa, Ele avisa que tem, Ele avisa que tem pecado, Ele mostra o que é pecado, mas quem tira somos nós. Entenderam, irmãos? Então, nós queremos ser pessoas cheias da presença de Deus, nós queremos discernir a vontade de Deus, queremos entender mais profundamente o plano de Deus para a nossa vida, não aquele plano geral, o plano específico de Deus, aonde Deus me quer, aonde Deus vai me levar, né? Vamos dizer assim, surge uma oportunidade, né? Será que Deus é tão específico assim? A palavra de Deus diz que sim. Quando Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, ele levou um sobrinho, lembram dele? Lembram? Ló. Levou. Deus não disse para Abraão levar Ló, disse? Não, não disse. Pois é, deu problema. Por quê? Porque Abraão não foi sensível a esse plano detalhado de Deus. Levou, deu problema. E no problema, Abraão foi resolver com sabedoria, falando assim, olha, não dá para dois andarem juntos se não há concórdia. Os seus pastores junto com os meus, está dando discussão. Então vamos fazer o seguinte, Ló, escolhe para onde você quer ir e estamos resolvidos. Ló, um bom pastor, um cara que estava prosperando com a sua criação, então ele sabia como cuidar dos animais. Já que ele teve a oportunidade de escolher, ele escolheu o quê? O melhor lugar visível ali na época. Um lugar que era plano, um rio grande, as margens do rio bem irrigadas, portanto muito capim, muito verde. Ali havia duas cidades que Ló e Abraão não conheciam bem, chamadas Sodoma e Gomorra. Mas aquilo que os olhos de Ló podiam alcançar, entender e enxergar, era o melhor lugar. Ele foi para lá. Agora, o bonito nesse trecho da Bíblia é que aí eu fiquei, quando acabou esse texto, eu falei assim, mas e Abraão? Aí vem Deus dizendo, né? E Abraão vai para um lugar, fica ali. Será que ele está velho, cansado, refletindo nos conflitos familiares? A palavra de Deus diz o seguinte, vem Deus e fala, Abraão, levante a sua cabeça, olhe para a sua frente, olhe para a sua esquerda, olhe para a sua direita. Esta terra que a tua visão pode alcançar, essa eu te darei. O que quer dizer isso? Que, irmãos, cuidado por achar que aquilo que está no seu coração é a vontade de Deus. Por quê? Porque dentro de você tem a sua alma e o Espírito de Deus. E o grande problema está aí em confundir quem fala dentro de você, né? Ló caçou um rumo dele e deu problema lá na frente. Depois você lê, você vai ver o caos que ele
se envolveu. E Abraão foi na direção de Deus e tudo foi correndo bem. Respiração espiritual, irmãos. Se você quer da parte de Deus, pega o oxigênio, né? Vida vem de Deus. Oxigênio. O que eu tenho que fazer? Certo? Não é assim? Encher o pulmão de ar. Dá uma enchida aí, irmão. Mas aí, se você se segurar, começa a incomodar. Você tem que ir. E depois, de novo. Não faz isso com muita intensidade, você começa a ficar zonzo, tá, irmão? Vai com calma aí. Essa respiração é o seguinte: para você ter ar novo, para você ter vida, o oxigênio, você tem que pôr para fora o velho, o que não presta. É o pecado, o velho, tira da sua vida, dá espaço para o novo. Estão entendendo? Essa é a respiração espiritual, né? Então, pastor, mas é bem assim? É. Mas e aí? Se eu já estou com o pecado em mim, se eu percebo que tem áreas da minha vida que a vida de Deus não entra, porque tem pecado ali, eu não consigo sair disso, e agora? Então quer dizer que eu vou ter pouco oxigênio? Enquanto você não resolver isso, ali não tem a parte de Deus. O que você precisa fazer? Vamos lá em João, 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, que bênção! Aí está, olha aí a chave da coisa. Então, quando eu reconheço que tem área que está complicada, que tem pecado ali, que eu não estou indo, não estou crescendo, irmãos, tem problema. Isso não é o pastor te acusando, não é Deus te acusando, na verdade é um toque, que tem mais, você pode ser mais cheio da presença de Deus, mas não ocupa no mesmo lugar pecado e santidade, não tem jeito, não tem jeito. Então como é que faz? Segue a receita de Deus. Qual que é? Eu tenho que reconhecer o pecado. A hora que eu reconheço, o que eu tenho que fazer? Confessá-lo. O que é confessar? Eu primeiro tenho que reconhecer que é pecado e que eu não quero mais isso na minha vida. Aquilo ocupa o espaço do agir de Deus em nós. Então o que eu quero? Lembra? Pôr para fora. Eu quero pôr para fora. Como é que põe para fora? Confessa. Senhor, me perdoe. Não é assim, Senhor, me perdoe dos meus pecados. Irmão, não faça isso. Senhor, perdoa os meus, chega de noite. Senhor, louvado seja o Senhor por esse dia maravilhoso, glória a Deus. O Senhor tem um dia amanhã já sendo preparado para mim. Perdoe, Senhor, pelos meus pecados. Deus fica assim, só te olhando. Para pecar, você peca no varejo. Mas para confessar, vai no atacado, né? Não, irmão. Você tem que... Você pecou? Pequei, Senhor. Vou tentar assim, perdão, Senhor, não quero nunca substituir o Senhor, mas assim. Ele faz assim, ó. Senhor, pequei contra ti. Senhor. Pode falar. Então, me perdoe. Pelo quê? Qual parte? Você acha que você só pecou um pecadinho hoje, meu filho? Está entendendo? Então você deve assim, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque, por exemplo, hoje eu nem te busquei. Eu declaro o meu amor por ti todos os dias. Eu falo que o Senhor é o primeiro na minha vida. Eu digo para todo mundo que não tem pessoa melhor que o Senhor, mas eu não estou nem aí hoje. Nem fui dar um oi para o Senhor. Me perdoe, Senhor. Porque eu estou ficando carnal. Eu estou deixando as coisas dessa vida tomarem lugar das coisas que vêm do alto. E isso é ruim para mim, Senhor. Mas eu sei que entristece o Senhor. Me perdoe.
porque eu não vivo para te entristecer, Deus, né? Eu vivo para te adorar. Senhor, muda o meu coração. Olha, eu vou pegar a dica de Davi, eu faço aquilo que ele disse, eu faço as palavras de Davi as minhas. Senhor, me dá um coração puro. Senhor, vem e me faz aqui, ó, me dá um espírito inabalável. Porque olha, essas coisas estão abalando a minha vida. É bobagem. O que é isso, irmãos? Isso é arrependimento. E quando tem arrependimento, tem confissão. Então, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Liberou, né? Para te perdoar e te purificar. O sujo saiu, tem espaço para o novo. Entendeu? Estão entendendo, irmãos? Aí depois você vai lá em Efésios diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há discórdia, enchei-vos do Espírito. Aí é o... Está entendendo? Entendeu não, irmãos? Então, essa é a respiração espiritual. Por que respiração espiritual? Porque isso é constante, mas o tempo todo pecou, já acerta com Deus. Vai para o que está falando, se aquieta, fala com Deus, pôs para fora. Aí fala: Senhor, me enche com teu Espírito. Pronto. Aí você vai e volta, né? E assim a nossa caminhada, e você vai se fortalecendo em Deus. Irmãos, uma das coisas que nós notamos, não sou eu, pastores comentam isso, e que isso vai mudar, aleluia, isso vai mudar. Não existe pessoa com tamanha transformação que vai impactar a vida de pessoas, não existe, se essa pessoa também não expressar quebrantamento de coração, porque é o princípio para transformação, para purificação, é o reconhecimento da condição que nós estamos e, portanto, da necessidade do agir de Deus constantemente na nossa vida. Pessoas assim, elas são profundamente transformadas. E é o que nós buscamos, né? Aleluia. Então, aí, irmãos, encaixa no que Deus nos disse na virada do ano. Apanhem para nós as raposinhas que estragam a vinha. Irmãos, Deus está falando da sua vida. É a sua vida. Que nós falamos, desde o ano passado, Deus vem falando que nós iríamos frutificar, né? Muitos viveram isso, comentaram, mas eu sei que outros não. E ficaram na dúvida, ficaram alguns chateados, mas eu quero dizer para você que, irmãos, o tempo, a estação que mudou, ela não acabou. Então, as coisas estão sendo ajustadas, você precisa andar na direção da palavra, amém? Deus vai fazer, ouça isso, não tem mais do que para falar para vocês hoje. Poderia continuar, tem muita coisa nesse texto, mas nós precisamos hoje sair daqui. Eu preciso tomar consciência de que eu não tenho feito com frequência o que eu devo fazer, que é detestar, abominar o pecado. Tem que ter repulsa. Está entendendo o que eu estou falando? O velho homem era apaixonado pelo pecado, gostava de viver nessa condição, mas agora eu tenho o Espírito de Deus em mim, que eu vejo que se entristece, que muitas vezes ele nem fala, mas passa aquela coisa: por que você está fazendo isso, se não é a vida que eu preparei para você? E aí às vezes teimamos nisso. Irmãos, quando isso está acontecendo, nós estamos voltando à velha vida. Deus estabeleceu em Cristo uma nova vida para nós. É uma nova vida. E quando começamos a ir para as coisas da carne, nós estamos voltando para a velha vida, para a destruição da nossa própria vida. Mas o Senhor diz: mas eu digo que você vai colher esse ano.
Precisamos considerar isso, irmãos, e começar a dar uma geral na nossa vida. Tem muito pecado que está assim, mais ou menos resolvido. Sabe aquela coisa do mais ou menos? O brasileiro é cheio do mais ou menos, né? Mais ou menos resolvido. Eu mentia pra caramba, mas agora, só um tiquinho. Né? Porque eu não sou como Jesus, né? Deveria andar como ele, a palavra diz que sim, né? Então, não, tem pecado, irmão, você tem que pegar ele, eu costumo falar assim, rapaz, você tem que pegar o boi pelo chifre, né? Você tem que agarrar o negócio para valer, para resolver. Não ficar mais ou menos resolvido, porque volta, irmão. Ouça, pecado é igual raiz, igual tiririca. Tiririca você corta em cima, ela fala obrigado. Ela vem numa animação, né? Vem verdinha, forte. Mas rapaz, eu cortei a tiririca lá embaixo. Pois é, não, você tem que arrancar pela raiz e saber tirar. Porque ainda tem aquelas carazinhas na tiririca que se você não tirar, você não matou, foi nada. Entende isso, irmãos? Pecado você tem que ir na raiz, para aquilo ser um passado na sua vida. Não sumir por um tempo, é ser um passado na sua vida. Isso significa transformação. Entenderam, irmãos? Transformação. Respiração espiritual. Vou falar para você. Tem muitos cristãos enfraquecidos por falta de oxigênio. Muitas pessoas enfraquecidas porque está contaminado, está envenenado por muita coisa. O que nós temos que fazer? Nós temos que parar e começar a localizar cada uma dessas coisas e falar, não, chega. Essa não é a vida que Deus preparou para mim, então não é a vida que eu vou ter. Eu vou ter a vida que Deus preparou para mim. Né? Ele falou, esse ano será um ano intenso, seja um ano de batalhas que você tem que enfrentar dentro de você, mas com Cristo somos vencedores, não é isso? Não é isso que Paulo disse? Por todas as lutas que ele teve internamente e externamente, ele falou, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos terminar. Glória a Deus. Preste bem atenção. O que está diante disso? Tem um tanto de coisa, né? Como se fosse muitos ruídos em volta da sua vida. São os problemas, as questões. Muita coisa acontecendo. Muita coisa para consertar. Muita coisa na família. Invade tua mente, né? Enche tua mente de coisas. Ouça o que eu vou te falar. Cada detalhe desse, Deus conhece. Como é que eu vou trabalhar a respiração espiritual com tanta interferência? Você vai entrar num lugar diariamente, você tem que fazer isso. Você tem que achar um lugar e um momento onde não tem ninguém a não ser você e Deus. Que seja 5, que seja 10, que seja 20, meia hora, 1 hora, você tem que se aquietar ali e lembrar que Ele é santo. E convém que para que você se achegue cada dia mais a Ele, convém que você caminhe em santidade. Santidade não é perfeição. Santidade não é ausência de pecado. Santidade é desejo de andar com Deus. É desejo de andar como Cristo andou. Você pode não estar nessa estatura espiritual, mas Deus sonda teu coração e vê o quanto que você quer, o quanto que você não quer errar, o quanto que você quer se desvencilhar das coisas que te atrapalham. E quando Ele vê isso, Ele se alegra e Ele visita a tua vida de uma forma especial. Então ache um lugar, irmão. Ouça bem, muitos de nós temos sempre contado os problemas para Deus. Você precisa aprender a entregar os problemas para Deus. Contar
o problema ainda é seu. Entregar, o seu problema passou a ser dele também. Entenderam? É assim que é um advogado. Levamos os nossos problemas e não ficamos contando o problema para o advogado. Nós contamos e o advogado fala: eu defendo a sua causa. Então está aqui a papelada, está tudo que você me pediu, está aqui. O que você faz? Você vai para casa tranquilo, porque agora tem uma pessoa que vai defender a sua causa. Não é assim? É assim é o Senhor. Conte para entregar. Sai daquele momento leve, com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós temos pessoas, Deus, neste lugar e que também não estão aqui nesta noite. Nós temos causas, são questões familiares, são questões de negócios, são oportunidades ou possibilidades. Deus, é muito difícil, Senhor, quando nós não temos clareza da Tua voz e da Tua vontade. Mas sabemos, Deus, que a vontade do Senhor é que nos aproximemos de um convívio com o Senhor com tal intensidade, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e, portanto, ter a direção do Senhor. Isso está expresso em tantas palavras, mas uma delas diz que aquele que busca o Senhor jamais será confundido. Isso significa que aquele que busca o Senhor vai encontrar o Senhor. O Senhor que tem a resposta para o nosso amanhã. Não é homem, se chama Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor, que não é apenas uma palavra de conforto, não, Senhor, não é, porque o Senhor não está apenas trazendo palavras para aquietar a nossa alma, mas o Senhor está trazendo uma perspectiva nova para a tua igreja. É um tempo novo que começou ano passado e que entra neste ano e que vai mudar muitas vidas aqui, Senhor. Aleluia, porque isso é obra tua, Pai, mas a nossa parte cabe crer para poder confiar, Senhor, porque se não crer, não vai confiar. Senhor, que o teu nome seja exaltado. Aleluia, que teu nome seja exaltado, Deus. Olha, irmãos, uma das coisas que mais, eu estou falando conforme Deus vai mostrando algumas coisas, uma das coisas que as pessoas têm muito problema é com dinheiro. Com dinheiro. É um carro que não consegue vender, fica aflito. É uma propriedade que tem que vender, não consegue vender no tempo que quer, fica aflito. É um trabalho que está trabalhando, mas não é reconhecido pelo patrão, está ganhando pouco, fica aflito. São causas na justiça, são tantas coisas. Deus pode te dar qualquer coisa, mas uma coisa Deus não pode te dar. Deus não quer colocar um cabresto na nossa vida. Deus quer que sejamos adoradores dele por reconhecer quem ele é. As causas que surgem na tua vida são oportunidades para tratar a sua alma e fazer com que você reconheça que você sem Deus não é nada. Que quando nós caímos nessa condição, nós não temos a nossa autoestima ferida, não. Deus vem sarar a nossa alma. Por quê? Porque aí você vai entender mais profundamente a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, o plano de Deus. Aquele que se aproxima de Deus não tem falta de nada. Você está me ouvindo? Olhe, leia a Bíblia.
aqueles todos que se aproximaram de Deus, não aquela coisa geral, não se aproximou mesmo de Deus, não faltou absolutamente nada, nada. Então qual é o segredo, pastor? Vá buscar a Deus, em vez de gastar tempo com os problemas, entrega os problemas para Deus, vai buscar o Senhor, que você vai ver que tem coisas que você nem sabia que você tinha falta, e quando você se aproximar de Deus e experimentar essas coisas, você vai falar assim: meu Deus, o que eu valorizava, ó, já não é nada, eu quero agora é esse novo do Senhor. É isso aí, irmão. Deus muda a maneira de ver as coisas. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que esta verdade seja na vida de cada irmão que está aqui. Deus, que nós não estejamos invertendo prioridades, nada, Senhor, por tentar fazer as coisas da nossa maneira, pela nossa força, dentro do nosso tempo, dentro daquilo que entendemos que é a nossa sabedoria, que entendemos que é o melhor. Não, Deus, não permita que estejamos assumindo novamente o controle da nossa vida, porque isso é passado na vida da igreja. Nós temos que estar na dependência do Senhor, andar nas revelações do Senhor. Isso significa que estaremos afinados com o tempo do Senhor para cada causa na nossa vida, Senhor. Não queremos estar adiantados nem atrasados, nós queremos ser levados, conduzidos pelo Senhor, porque sabemos que assim estaremos seguros, estaremos guardados, protegidos, abençoados, supridos, e o Senhor estará cumprindo a tua palavra, porque o Senhor estará nos conduzindo para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Dá uma salva de palmas ao Senhor.